O projeto arquitetônico é o principal projeto que vai possibilitar fazer a realização do projeto estrutural, hidrossanitário, elétrico e outros projetos complementares. É de extrema importância você fazer uma boa leitura e interpretação do projeto, já que é o projeto que vai ser mais consultado lá durante a execução da sua obra. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal, sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues e nesse vídeo eu quero te mostrar um projeto, um modelo real. Aqui é um projeto que eu fiz, modelo de prefeitura, onde nós vamos analisar quais são as principais representações que eu tenho que ter em um projeto de prefeitura e fazer a análise, a interpretação da planta baixa. O projeto de prefeitura vai possibilitar verificar se a sua obra está dentro do enquadramento das leis municipais. Por exemplo, qual que é o recuo que você está utilizando, qual que é a altura da sua edificação, será que você está respeitando a questão de área permanente, qual que é a localização do seu lote dentro daquele loteamento e quadra. A primeira representação que nós vamos ter aqui é a questão da planta baixa, onde vai possibilitar ver algumas informações, por exemplo, a divisão de ambientes, qual que é a espessura da parede, a questão dos cortes e a disposição do mobiliário. Normalmente é exigido 2 cortes, um na transversal e o outro na longitudinal. Esse corte na transversal está sendo representado pelo corte B. Sempre que possível, passe por áreas molhadas, que seria cozinhas, banheiros, lavanderias, que assim vai dar para ver alguns detalhes, principalmente questão de desnível. Já o corte longitudinal, como o próprio nome já diz, é aquele que corta o maior eixo. Então aqui representado pela letra A. E um ponto muito importante que nós vemos aqui nessa planta baixa e que deve estar bem detalhado e que não pode ter poluição é a questão das cotas. Sempre colocar cotas de maneira inteligente. Se você cotou de um lado e ele é semelhante ao outro lado, você não precisa fazer a repetição dessas cotas. Já a segunda representação que nós vamos ter aqui, com base na planta baixa, é a questão dos cortes. Aqui nós temos o corte A. E de onde que saiu esse corte A, Pedro? Justamente lá da planta baixa. Aqui nós vamos ver algumas informações, por exemplo, qual que são as áreas, a questão de altura das janelas, se vai ter desnível ou não. Dá para verificar também a questão do telhado e a questão do pé direito. Nesse corte A aqui, nós vamos ter o que? A sala de estar, nós vamos ter a cozinha, nós vamos ter a instalação sanitária, que seria o banheiro, e o dormitório. Vamos voltar lá na planta baixa só para você ver que realmente condiz com esse corte A. Aqui está o nosso corte A, e se você verificar aqui embaixo, aonde começa ele, a sala de estar, a cozinha, esse corte passa pelo banheiro e depois pelo dormitório, com base nessa sequência que nós temos aqui. E o corte B é a mesma representação, só que ele é no outro sentido. Aqui esse corte A seria um corte na lateral. Já esse corte B seria um corte visto da fachada. Aqui fazendo a interpretação desse corte B, nós vamos ter a questão que vai ser uma residência que vai ter um forro, a questão do telhado, a questão da disposição do madeiramento, a questão das áreas que nós vamos ter aqui, que é uma cozinha americana, e nós podemos ver aqui a questão de profundidade. Sempre fique atento à espessura das linhas. Quanto maior a espessura dessa linha, mais próximo está o objeto. Já outra representação muito utilizada aqui é a questão do telhado, que seria o diagrama de cobertura. Aqui nós verificamos qual que é o caimento e a quantidade de águas do nosso telhado. Aqui vai ser com base na questão do contorno da nossa edificação, o tipo de telha que nós estamos utilizando, e aqui é exigido que você represente os cortes. Os mesmos cortes que você fez lá na planta, eles devem estar situados aqui nesse diagrama. E um ponto que você não pode se esquecer aqui é de colocar a medida do seu beiral. Você consegue perceber que essa linha tracejada aqui é o contorno, as paredes da nossa edificação. E essa outra parte aqui preenchida é a questão do beiral do telhado. É isso que você tem que ter em mente na hora de fazer a leitura desse diagrama. E um ponto que a prefeitura acaba exigindo bastante é a questão da implantação. Aqui vai poder verificar a questão da área permeável, a cobertura vegetal. Aqui nós conseguimos verificar a questão do estacionamento e dos níveis. Aqui o contorno da edificação está com nível 0,20.
Então quer dizer que essa parte nós vamos ter basicamente o alicerce. E esse detalhe da cobertura vegetal e área permeável vai depender lá da lei de uso e ocupação do solo da sua cidade. Qual que é a porcentagem que a prefeitura acaba exigindo para essas áreas? Será que é 15% com base no terreno? Será que é 30% com base na área do lote? Então, tem que verificar isso porque acaba mudando. E aqui, nessa questão de implantação, nós temos a questão das cotas, que devem estar bem alinhadas aqui com base na divisão desses tipos de áreas como citado. Já outra representação que nós vamos ter aqui é a questão da fachada. Como que vai ficar a sua fachada? Como que o nosso terreno tinha um desnível, como mostrado lá na implantação, nós vamos ter que ter uma escada aqui de acesso ao nosso lote. Aqui nós temos um platô, aqui nós temos o nosso estacionamento e a área de cobertura vegetal. Finalizando aqui esse tour pelo projeto de prefeitura, aqui nós temos que ter a questão da planta de situação. Aqui a planta de situação acaba mostrando a distância do lote até a esquina. E um ponto que nós não podemos esquecer é colocar um objeto de referência. Se tiver um poste na porta da sua casa ou o poste mais próximo, você pode representar aqui. Que é esse caso aqui, que nós temos o nosso lote e nós temos esse poste situado próximo à residência. E um ponto que a prefeitura acaba exigindo bastante é que você coloque o nome da rua e qual é a direção do norte do seu terreno. Quando você estiver lá na obra, na execução, o projeto que você vai mais consultar aqui é a planta baixa dentro do projeto de prefeitura. Uma vez que fez a aprovação, esse projeto vai lá para a obra. Então aqui o que nós podemos verificar? Que nós temos uma residência, as paredes externas estão com a espessura de 15 centímetros. Aqui o nosso primeiro ambiente aqui, nós temos a porta que está abrindo nesse sentido. Entrou dentro do ambiente, nós temos a disposição dos móveis. E essa área aqui nós temos a questão do nível. Uma vez que nós saímos da sala de TV, nós passamos por essa passagem, aonde vai ter essa cozinha implantada com a copa, aonde nós vamos ter a nossa janela. Consegue perceber que nós temos a representação J1 e J3. Isso significa que são janelas com dimensões diferentes. Sempre que você verificar lá no seu projeto de prefeitura, vai ter uma tabela de esquadrias. Se você verificar aqui, janela J1, a largura dessa janela é de 120 centímetros, a altura que seria 100 centímetros da janela e a altura do peitoril, que seria a altura do piso até a face da janela, que é de 100 centímetros. E aqui nós conseguimos verificar que é uma janela e o local que essa janela vai ser colocada. A mesma coisa vale para as portas. Se for uma porta P1, a largura dessa porta é de 80 centímetros, a altura de 210, a quantidade 1, qual que é o tipo, porta de abrir e o local que vai ser instalado essa porta, que vai ser na sala. Consegue perceber? A largura dessa porta é de 80 centímetros, com base na tabela, e a altura de 210 centímetros. Isso você pode consultar para J3, para J1, para P2, olhando aqui no nosso projeto. Depois nós vamos ter a questão do banheiro. Aqui nós temos que verificar qual que é o sentido de abertura da porta, aonde vai ser instalado a questão dos equipamentos sanitários, a questão do ralo, qual que é o escoamento do nosso ralo. Consegue perceber que aqui no corredor o desnível é de 0,20. Quando nós entramos no banheiro, esse desnível cai para 0,18. E aqui, na área do banho, esse desnível é de 0,16. Então aqui nós temos uma área principalmente para fazer a retenção da água e mostrando a porcentagem de escoamento de 2% aqui do nosso piso aqui na área do banho. Então aqui vai possibilitar fazer a questão do escoamento para o ralo. Aqui nós temos a J1 e a J2 aqui no banheiro. Consegue perceber que as representações são diferentes. Esse modelo de representação da janela J2, quando nós temos janelas instaladas ali no nível de 1,5 m. Por isso que a representação é diferente. Porque quando nós observamos aqui em planta, o nível da janela J1 é mais baixo. Por isso que dá para verificar a questão das folhas da nossa janela J1. Como que a nossa janela J2 está assentada mais alta, não pega aqui na questão da planta baixa. Isso você pode verificar lá nos cortes e também lá na janela para você ver a questão da altura da sua janela J2. Depois nós temos a questão dos dormitórios, dá para verificar que nós temos o sentido de abertura da porta, a questão da área, a questão do nível, a disposição das mobílias. Esse outro dormitório vai ser semelhante, a abertura de porta, nome do ambiente, a questão do nível. E aqui nós temos a questão desse outro dormitório um pouco maior,
que nós vamos ter a cama de casal, nós temos a questão do guarda-roupa e o sentido de abertura da porta. Aqui, verificando a questão das cotas, consegue perceber parede de 15 centímetros, depois dessa parede até essa face da parede nós temos 2 metros, depois a espessura dessa parede interna de 15 centímetros, dá para verificar a questão de largura do corredor, que vai ter mais ou menos 1,10 m, a questão de espessura das paredes, isso aqui mostrando cada detalhe, cada dimensão que nós vamos ter aqui no nosso ambiente. Aqui nós vamos ter a largura do nosso dormitório, de 2,60 m, e a espessura da parede. Uma vez que você fez esse detalhamento de cada parede, de cada espaço, você pode colocar a questão da cota total, que vai ser 6 metros e 30 centímetros. O mesmo vale aqui para a lateral. Nós vamos ter a questão da espessura da parede, a questão das dimensões das paredes internas. Você consegue perceber que não está nada poluído, nada difícil de fazer a interpretação. Por isso que tem que ter uma boa organização na hora de fazer as cotas dentro do projeto. Esse é o modelo básico do projeto de prefeitura. Aquele, uma vez que faça a aprovação, ele vai diretamente lá para o canteiro de obras. Eu espero que esse vídeo tenha levado um pouco de conhecimento, principalmente para você que vai fazer a execução ou elaborar esse tipo de projeto. Não se esqueça de inscrever-se no canal, visitar o nosso site estruturacivil.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!